Mano, e o jogo contra o Japão tem preocupado demais a mídia brasileira em relação à seleção brasileira. Será que o Brasil entra como não favorito nesse jogo? Será o porquê que a mídia brasileira tá tão preocupada com o Japão? Não há motivo para temer o Japão. Há para respeitá-lo. O Japão, há 4 anos, eliminou a Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo. E nas últimas 2 Copas, quase pegou o Brasil nas quartas. Em 2018, ganhava da Bélgica por 2-0, tomou 3-2 e a Bélgica veio eliminar o Brasil. Em 2022, ganhava da Croácia por 1-0, a Croácia empatou e eliminou os japoneses nos pênaltis. A Croácia veio para o cruzamento contra o Brasil. O Japão joga 3-4-2-1. E por mais que você imagine e vá ver em pedaços do jogo um 5-4-1, com a volta dos 2 laterais e dos 2 pontas, o Japão tenta construir o jogo. Então a gente vai ver muito mais vezes esse 3-4-2-1, com todos os jogadores atuando no futebol europeu. Suzuki do Parma, Seco do Le Havre, Itakura do Ajax, Hiroki Ito do Bayern, Sugawara do Werder Bremen, Tanaka do Leeds United, Kamada do Crystal Palace, campeão da Conference League, jogando a final. Jogador. E na esquerda, Nakamura do Reims da França. Doan do Eintracht Frankfurt, Maeda do Celtic da Escócia e o Ueda do Feyenoord. E ainda está faltando o Kubo, que é o melhor jogador do time, machucado. Esse 3-4-2-1 vai merecer muita atenção dos volantes aqui, ó, porque o Doan e o Maeda circulam atrás dos volantes e à frente deles para fazer o passe. Foi assim que saiu o gol do empate contra a Suécia, o passe do Doan, que para mim foi o melhor em campo, para o gol do Maeda, que se infiltrou aqui. Os japoneses serão os adversários da seleção brasileira na próxima segunda-feira em Houston, jogo de mata-mata, já valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Curiosamente, nos 2 últimos mundiais, o Japão era para ter cruzado o caminho da seleção brasileira. Em 18, a Bélgica eliminou o Japão e depois nos eliminou nas quartas de final. Na última Copa no Catar, foi exatamente o que aconteceu. A Croácia tirou o Japão nas oitavas e depois nos tirou nas quartas de final. Então, depois de 2 Copas, tá aí o confronto entre Brasil e Japão, que já poderia ter acontecido na Rússia e também no Catar. Se o futebol brasileiro tiver medo do Japão, é melhor voltar. Já no 16 avos. Se tiver medo da Suécia, é bom que nem classifique para as oitavas. A Holanda eu já tenho um receio, porque a Holanda é um futebol diferente, é um futebol muito forte. Eu acho que a seleção brasileira precisa se impor e organizar do jeito que organizou, mesmo com uma seleção fraca, como disse a Adriana. Dessa vez não teve jeito, saiu o confronto Brasil e Japão e eles vão se enfrentar na fase 16 avos de final. É um Japão com a ausência de jogadores importantes, Mitoma, Minamino e principalmente o Endo. O Mitoma e o Minamino deveriam ser titulares. O Endo era titular absoluto e capitão da equipe. Foram cortados por lesão ou não vieram por lesão. Joga no Liverpool. Nessa Copa perdeu o Kubo, aquele ponta, joga muito bem. Dos 2 últimos jogos, o Kubo não jogou. Tem uma lesão, mas que tem chance de jogar contra o Brasil. O Japão é um time que se defende com uma linha de 5, é um time sólido defensivamente e que é um time muito dinâmico, é um time que tem mais de uma forma de jogar. Ele defende com uma linha de 5, uma linha muito bem plantada, não é de dar muitos espaços, mas é um time que se precisar sair jogando, construindo desde trás, ele sai. Se precisar numa ligação mais direta, num passe mais vertical, ele sai também. É um time muito organizado. E muitos da mídia destacaram a qualidade e a relevância dos jogadores japoneses, que hoje jogam em ligas importantes, mano. Mas será que isso vai fazer diferença? Brasil cair para o Japão, a gente volta para casa com terra arrasada, né, Marcelinho? O Japão é organizado, toca bem a bola, sabe fazer tudo muito bem. Sabe tocar a bola para um lado, para o outro, sabe se defender muito rápido, muito bem. É muito diferente o nível de onde jogam os brasileiros, a relevância que tem os jogadores da seleção brasileira, para que tenham os jogadores japoneses, que tem atacante no Feyenoord, o Ueda, que tem atacante no Eintracht Frankfurt, que tem zagueiro no Bayern de Munique, o Ito, tem o Takefusa Kubo, que não deve jogar contra o Brasil, vamos ver se recupera ou não, que é da Real Sociedad, mas que fez base no Barcelona.
Não tem o Mitoma que tá lesionado do Brighton, não tem o Endo que tá lesionado do Liverpool. Tem jogadores em times importantes, mas o Brasil tem muito mais, muito mais, inclusive os que não foram convocados, de um país muito mais acostumado a estar, que se cobra muito mais por estar e por chegar, e que eu acho que tem muito melhores valores individuais. A disciplina dos caras é um negócio impressionante. A correria do início ao fim é o que o Brasil vai encontrar. A disciplina, a correria, a organização. Eles têm uma seleção muito organizada. Não venceram a gente, obviamente, só pelos erros do Hugo Souza e também do Fabrício Bruno. Eles venceram porque eles acreditaram até no final que eles poderiam, né? Tanto que eles saíram de um 2-0, um revés de 3-2, né? Contra nós. O negócio chamou muita atenção e ali determinou a não ida, eu acho que do Hugo Souza para a Copa, do próprio Fabrício Bruno. É uma outra formação. Agora, que bom, Renata, que pegar o Japão era o que já estava desenhado, mas que bom que a gente vem gradativamente crescendo. Isso é um fato. A gente veio jogo a jogo, primeiro tempo do jogo contra o Marrocos, uma tragédia. O segundo tempo já uma evolução. O segundo jogo evoluímos bem contra o adversário fraco, reconheço. Contra a Escócia, antes do jogo, a gente estava muito preocupado. Quando o melão rolou, o Brasil tranquilo. Agora, o sarrafo subiu. De fato, o sarrafo subiu. A dificuldade vai ser muito maior com o Japão. E daqui para frente, Renata, 16 avos, oitavas, quartas, semifinal, final. Aí é só briga de cachorro grande mesmo. Mas eu acho que a gente é favorito contra o Japão. A gente é, de fato, favorito contra o Japão. Mas acho que é bom ter muita parcimônia, porque os caras são muito disciplinados, organizados e fisicamente eles são muito fortes. Então nós vamos ter que ter muita atenção com esses caras aí, porque a seleção deles é bem embaçada. Mas há uma certa preocupação com o Japão, principalmente pela velocidade do Japão, né? Eu fico olhando para o Danilo, de quem eu cada vez gosto mais pelas entrevistas que dá, mas fico preocupado com o que poderão fazer com ele, com aquela velocidade que tem Maeda, que tem... enfim. A Copa do Mundo tem 3 fases, todo mundo sabe. A classificatória, o mata-mata e a final. O Brasil sempre passou em fase de grupo, sempre, nunca deixou de passar, com ou sem dificuldade. O problema do Brasil é o mata-mata. A gente tem que tomar cuidado com o Japão. Em que sentido? As 2 últimas Copas, o Brasil perdeu para seleções fracas. Seleções que tinha 1, 2 jogadores e olhe lá. Então acho que esta tensão, né, vale lembrar isso, que o Brasil perdeu 2 mata-mata em Copas do Mundo por seleções que individualmente não tinha nada, né? Coletivamente muito pouco, mais um pouco a Bélgica do que a Croácia, e perdeu mesmo assim. Então acho que isso serve como, olha, vamos tirar o exemplo da Copa passada, que a gente perdeu um mata-mata que uma seleção morta, praticamente. Tem que ir com calma, com inteligência, né? Então acho que essa humildade tem que ter. Com reconhecer certeza. que não podemos desdenhar o adversário. Até porque dessas 2 últimas eliminações em Copas, o Brasil vai enfrentar agora uma seleção que ela é mais ajustada e mais difícil. Mano, falando sobre o retrospecto de Brasil e Japão, o Brasil venceu 11 vezes, empatou 2 e perdeu 1. Fez 37 gols na história desse confronto e levou 8. Essa derrota, você lembra bem, né? Foi uma derrota no ano passado, de virada. Naquele jogo que o Brasil começou, absurdamente jogando bem. Fez 2-0, depois mudou o time praticamente todo e com falhas, principalmente do Fabrício Bruno, o Brasil acabou tomando a virada naquela partida. Se a gente for parar para ver aqui, ó, muitos amistosos, né? 89, amistoso. Aí teve aqui Copa das Confederações em 2001, 0-0. Copa das Confederações em 2025, pré-Copa do Mundo 2026, que era o quadrado mágico, né? Nesse jogo ficou 2-2. Copa do Mundo de 2006, o Brasil ganhou de 4-1. Esse jogo aqui, se eu não me engano, o Brasil rodou o elenco, né? Muita gente lembra do gol do Kaká. Fez aquele golaço de fora da área. Outra Copa das Confederações aqui em 2013, que o Brasil ganhou de 3-0. E esse amistoso é o que eu tô te falando, né? Que a gente comentou aqui. Um amistoso que o Brasil perdeu de 3-2. Você vê os outros amistosos, 2022, o Brasil ganhou de 1-0, 2017 de 3-1, 2014 4-0. Então, assim, é um confronto. Tem até um 5-1 aqui, é um confronto que o Brasil normalmente faz bastante gols. Mas é aquilo, a seleção japonesa evoluiu bastante durante esses anos. E como você viu no vídeo aí, da galera da mídia falando, era para esse duelo ter acontecido em Copas do Mundo passadas, né? Em 2018,
em 2022, só que acabou, o destino quis diferente e deixou esse confronto para agora. Se você acompanha aqui o canal, mano, você vai lembrar que eu falei que seria um duelo difícil pro Brasil e eu sigo com essa opinião, tá? Acho que o Brasil, mudei um pouquinho de opinião por causa da evolução da seleção brasileira no último duelo que foi contra a Escócia. Eu acho que o Brasil entra como favorito nesse jogo, mas também eu não acho que é tão favorito assim não. Se fosse colocar em porcentagem, eu colocaria um 60-40, por aí, mano. 60-40 tá de bom tamanho, né? E aí, o que você acha, mano? Acha que o Brasil vai passar e a gente vai continuar com esse sonho do Hexa? Deixa tua opinião aqui embaixo nos comentários e teu palpite de quanto será o jogo. Valeu? Tamo junto.